Boa noite, Rodrigo. Difícil mesmo, Gabi. Aqui no Rio de Janeiro, na terça-feira, foi uma experiência bastante traumática. Como vocês sabem, eu sou professor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ali no Maracanã, e os meus alunos, as minhas alunas, em pânico, porque não sabiam como chegariam em casa. E as pessoas poderiam pensar, mas não foi na Penha, não foi longe do Maracanã? Gabi, as aulas terminaram mais cedo, a estação do Maracanã lotada, houve tiroteio dentro da estação, Gabi. Tiroteio dentro da estação do Maracanã, uma estação com estudantes saindo da UERJ tentando chegar em casa. É uma situação absolutamente anômala e o mais importante, acho que a pergunta básica que todos nós fazemos. Hoje é dia 31 de outubro. Por acaso o Comando Vermelho hoje não se encontra nas mesmas áreas onde se encontrava no dia 27 de outubro? Depois de aproximadamente 120 mortes, por acaso o território controlado de maneira absurda pelo Comando Vermelho foi reduzido 1 metro quadrado sequer, Gabi? A resposta nós todos sabemos. Não foi, né? Não foi. Mas e o que o senhor achou desse encontro? A gente está aqui tentando avaliar, né, Chico, Gabi, desde mais cedo, essa história de que o bolsonarismo, esses governadores reunidos aí, começa a prescindir, ou seja, não precisa mais do Jair, porque hoje eles já introjetam o discurso extremista sem precisar da figura do... Você vê que ninguém citou Jair. Não citou. Jair Bolsonaro. Então eles citam a morte, citam a matança, né, a arminha que o Bolsonaro lançou em 2018, agora virou o fuzil na cabeça e a degola. Então eles deram um passo adiante, sem precisar do Bolsonaro. Então eu queria a sua avaliação sobre esta reunião, apesar de que, como disse a Gabi aqui, os que aparecem nessa reunião é gente com pouca... é uma turma com pouco voto, por enquanto. Mas eles estão na disputa para ver. Será que essa matança vai permitir que um de nós, deles, né, seja o candidato? Não tem nada, né, Rodrigo? Para quem não tem nada, eles querem se agarrar em alguma coisa. A sua avaliação sobre isso e se vem aí ou se já está consolidado uma espécie de bolsonarismo, de extremismo sem Jair Bolsonaro, professor? Eu acho que é ainda pior, Rodrigo. Algo que eu acho que há mais ou menos 1 ano atrás, eu devo ter sido uma das primeiras pessoas a falar isso no Brasil, se não a primeira, e foi aqui no ICL. O Bolsonaro será substituído em 2026 por Bukele. Isto é, Jair Bolsonaro será eclipsado pelo nome Najib Bukele. Eu venho dizendo isso, verdade, já falei com você, Gabi. Sim, eu venho dizendo isso há pelo menos 1 ano. O nome Najib Bukele será o nome decisivo para a discussão da segurança pública no Brasil em 2026. A disputa não mais se dará pelo espólio do Bolsonaro. A disputa se dará por colar a imagem a Najib Bukele. O que significa isso? Significa que a matança que nós assistimos no dia 28 de outubro é apenas um primeiro passo. Porque o passo real da buquelização da segurança pública implica uma militarização da segurança pública, implica uma militarização do cotidiano. Qual é o problema de encarar segurança pública como guerra? É que a lógica da guerra, e por isso as Forças Armadas não estão preparadas para exercer o papel da segurança pública, porque a lógica da guerra, legitimamente na lógica da guerra, é a eliminação do inimigo. Em termos técnicos, Rodrigo, as Forças Armadas neutralizam o inimigo, isto é, o assassino. Chico e Gabi, vocês se deram conta do que disse o Cláudio Castro na primeira entrevista que ele deu após a operação? Ele disse: neutralizamos mais de 60 inimigos. Vocês escutaram isso? Sim, sim. Ele usou o verbo ele usou o verbo neutralizar. Sim. O verbo neutralizar não é um verbo adequado para a tarefa da segurança pública. Segurança pública protege o cidadão. Segurança pública evita furtos. Segurança pública não permite que assaltos ocorram. Neutralizar é a tarefa das Forças Armadas numa guerra. Só que nesta guerra, como sempre, é a guerra de um lado contra o povo. Sempre é a guerra contra os mais vulneráveis, os mais desfavorecidos. Agora, me permitam, para que não façam desta minha fala esses cortes sempre maliciosos. Eu estou defendendo o crime organizado? Jamais. Eu sou do Rio de Janeiro, Gabi. Eu cresci no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem o Rio de Janeiro.
Eu cresci em Bento Ribeiro. É uma dessas áreas dominadas pelo narcotráfico e pela milícia, Chico. Eu não nasci na Zona Sul, Rodrigo. Eu cresci em Bento Ribeiro. Assim, olha, Cascadura, Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal Hermes Deodoro. Abre para o mundo. 70% da população fluminense vive hoje em áreas comandadas ou pelo narcotráfico ou pela milícia. É indispensável que o Estado resgate essas pessoas e recupere esses territórios. Mas como é que isso se realiza, Gabi, de fato? Realiza de uma maneira muito mais simples do que este absurdo. Você faz uma mega operação, não em áreas pobres e vulneráveis. Sabe onde é que você faz a mega operação, Gabi? Na Faria Lima, no sistema financeiro. Porque quando nós falamos de crime organizado, de PCC, de Comando Vermelho, nós não estamos falando de 100 mil reais, 200 mil reais, 1 bilhão de reais que uma boca de fumo talvez movimente. Nós estamos falando de sólidas dezenas de bilhões de reais. Chico, Rodrigo, como é que esse dinheiro circula unicamente pela leniência do sistema financeiro? Precisamos combater o crime organizado? Sim. Precisamos resgatar o território para que 70% dos fluminenses tenham dignidade e não vivam sob o jugo do crime organizado ou do narcotráfico ou da milícia? Sim. Como é que isso se faz? Você não sobe o Complexo da Penha, Gabi. Sabe onde é que você vai de verdade? Na Avenida Atlântica e na Avenida Delfim Moreira. É isso que tem que ir na Avenida Atlântica, na Avenida Delfim Moreira, na Faria Lima, nas instituições financeiras. E não estou me referindo apenas a fintechs e bancos virtuais. Os mais importantes, sólidos e tradicionais bancos do sistema financeiro brasileiro, ou para os bilhões que circulam sem origem definida, ou então são todos mais ingênuos do que eu quando tinha 2 anos de idade. Se as megas operações fossem no sistema financeiro, o Estado recuperaria bilhões e bilhões e bilhões de reais de lavagem de dinheiro e de sonegação de imposto. Agora, isso ninguém quer fazer, não é? Muito importante essa fala do professor, né? Até porque é isso, a cúpula do crime organizado não está nas favelas. Ô, Gabi, rapidinho antes de passar para o Chico, Claro. Esse termo neutralizar foi o termo que, por exemplo, a turma do Exército usou naquele documento do Operação Punhal Verde e Amarelo. Eles diziam, se necessário, neutralizar, ou seja, matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, é um termo de operação militar para eliminação do amigo. Do inimigo, na verdade. Né? É isso. Do inimigo. Isso. Então, neutralização já estava lá. Governador, que o Cláudio Castro, como governador, use o verbo neutralizar para a segurança pública, demonstra o seu total despreparo e a sua atitude propriamente criminosa. Que na operação tenha participado da operação um policial e toda a solidariedade às famílias dos 4 policiais. Que o governo do estado do Rio de Janeiro tenha enviado para esta operação um policial que tinha apenas 44 dias de trabalho é criminoso. Mandou para a morte. Os policiais também. É uma operação, não é? O pastor Antônio, Henrique Vieira. Fui no velho Padre Antônio Vieira. Veio o professor de literatura, fui no Antônio Vieira, no Padre Antônio Vieira. Mas o pastor Henrique Vieira, professor, agora há pouco, ele falou de uma operação, uma chacina pré-eleitoral. Muito boa assim, essa frase. a direita perdida, sem candidato, ela retoma a velha bandeira da violência, da eliminação, da neutralização e apresenta isso não apenas para a população do Rio de Janeiro, mas para o Brasil inteiro. O Cláudio Castro, acho que pensou exatamente dessa forma ao colocar esses homens na rua, né? Sim, muito importante que você recupere a fala do pastor Henrique Vieira, e eu lembro a fala do Juliano. Veja, no dia 4 de novembro, Gabi, ou seja, terça-feira, agora, sabe o que acontecerá em relação ao governador Cláudio Castro? Ele será julgado num julgamento em que, se ele for considerado culpado, ele perderá o mandato e se tornará inelegível. Gabi, 4
de novembro, ou seja, segunda na terça-feira. Terça-feira. Você acha que essa operação é casual que seja agora? Nós estamos insistindo no aspecto eleitoreiro de 2026. Sejamos mais modestos, pensemos no aspecto imediato do dia 4 de novembro. O governador Cláudio Castro criou um fato que hoje comove toda a nação, conseguiu um apoio absurdo desse consórcio da paz, como se a extrema-direita conhecesse o significado da palavra paz. Todos aqueles governadores que estão ali se definem pela retórica do ódio. É como se amanhã o Silas Malafaia pedisse paz. Logo ele, Silas Malafaia. O governador Cláudio Castro criou um fato político gigantesco que desvia nossa atenção para o fato concreto de que daqui a 4 dias, no dia 4 de novembro, ele estará sendo julgado. Se ele for considerado culpado, ele perde o mandato e é tornado inelegível. Será coincidência, Gabi? Ontem o Chico Sá chamava atenção para isso, né? Porque os aliados do Cláudio Castro, eles estão querendo já dar a entender ali, né? Saindo dos bastidores, na imprensa, de que os aliados estão dizendo, não, o TSE está politizando a operação. Não, é o contrário. O Chico Sá, ele foi ontem certeiro. Foi certeiro. E lembrando que além desse julgamento no TSE, que é fundamental, o professor lembrou muito bem aqui, segunda-feira, Alexandre de Moraes estará pessoalmente no Rio de Janeiro. Você sabe disso, né, professor Castro Rocha? Alexandre de Moraes vai pessoalmente ao Rio de Janeiro porque ele é o relator dessa ADPF que trata justamente de colocar algum limite nas operações quando a polícia sobe nas comunidades, nos morros, nas favelas. Vai decidir se houve, né, abuso. Então ele pediu, ele baixou, né, uma determinação, uma série de pedidos para o governo, de obrigações, inclusive mostrar as câmeras, e segunda-feira Alexandre de Moraes vai ao Rio, e olha a malandragem do Cláudio Castro. O encontro ia ser no Palácio, ele pediu para mudar, disse que não vai receber o Alexandre de Moraes no Palácio, vai receber no Centro de Operações, aqui tem um nome, Centro de Controle, então ficam as câmeras e tal, porque é uma visita técnica, não é uma visita política, diz o governador. Né? Então ele está tentando dar o drible aí no Alexandre de Moraes, e criou uma situação em que, apesar da força que tem um ministro do Supremo, é o ministro do Supremo contra um governador do Estado, quer dizer, contra no sentido de cobrar, né? Porque não deveria ser um contra o outro, mas no sentido de cobrança, governador do Estado, que agora está subindo na popularidade, ganhou mais de 800 mil seguidores nas redes por causa da matança. Então, é um momento realmente de um xadrez aí político. Esse encontro na segunda vai ser um termômetro importante para a gente, o Alexandre de Moraes com o Cláudio Castro, viu? Perfeito. Sem dúvida. Eu não sei se o professor... Você ia comentar, professor? Perdão, acho que eu te interrompi. Não, por favor, Gabi. Professor, acho que a gente pode trazer aqui o seu clássico da literatura dessa semana, né? O professor, ele escolheu Manuel Antônio de Almeida. Muito bom. Livro lá de 1853, primeiro romance, que fala sobre a violência no Rio de Janeiro. Memórias de um sargento de milícias, acho que todo mundo já teve que ler. Na escola isso, e tal, né? Memórias de um sargento de milícias. Muito vestibular por aí com esse livro. Todo mundo pensa no Leonardo, né, quando lê esse livro, mas o professor vai chamar a atenção para um outro personagem aqui, que é o Major Vidigal, uma espécie de chefe da polícia, né, professor? Então, vamos ver aqui os trechos. A gente separou dois. Você prefere comentar separadamente ou eu vou ler os dois de uma vez? Como sempre. Separadamente, então, por professor. Favor, leio. Por favor. Obrigado. Vamos lá, então. A gente colocou aqui na tela. Memórias de um sargento de milícias, de Manuel Antônio de Almeida, abre aspas. Nesse tempo, ainda não estava organizada a polícia da cidade, ou antes estavam de um modo em harmonia com as tendências e ideias da época. O Major Vidigal era o rei absoluto, o árbitro supremo de tudo que dizia a respeito a esse ramo de administração. Era o juiz que julgava e distribuía a pena e, ao mesmo tempo, o guarda que dava caça aos criminosos. Nas causas da sua imensa alçada não haviam testemunhas, nem provas, nem razões, nem processo. Ele resumia tudo em si. A sua justiça era infalível, não havia apelação das sentenças que dava, fazia o que queria e ninguém lhe tomava contas. Exercia, enfim, uma espécie de inquirição policial. Professor? Vamos lá. Esse romance do Manuel Antônio de Almeida é o primeiro romance que trata do cotidiano do Rio de Janeiro.
Me aconteceu algo esta semana, Gabi, que me impressionou muito. Eu já ensinei esse romance, já escrevi sobre ele, e sempre, como você disse muito bem, nós valorizamos a figura do Leonardo, que é um malandro que se torna um sargento de milícias. E nessa trajetória dele, da desordem para a ordem, da malandragem para a carreira militar, o Antônio Cândido, por exemplo, identificou a própria ideia de Brasil de malandragem. E todos nós, quando lemos o romance, nos concentramos no Leonardo. Natural, ele é o protagonista. Gabi, depois da terça-feira, me ocorreu uma intuição que eu nunca haveria pensado nela sem o que aconteceu. Veja, o personagem que estrutura a trama junto a Leonardo é o Major Vidigal. Agora, Gabi, quem é o Major Vidigal na trama? Primeiro, foi um personagem histórico, o Miguel Nunes Vidigal. Quem é o Major Vidigal? O Major Vidigal era o chefe de polícia. Mas chefe de polícia, como assim? Vamos lá. Em janeiro de 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil fugindo do Napoleão, como nós todos sabemos. E eles ficam no Brasil entre 1808 e 1821. O romance trata, portanto, do Brasil antes do Brasil ser Brasil. É na véspera da independência. A primeira frase do romance célebre era no tempo do rei, 1808, 1821. A família real chega no Brasil em janeiro de 1808. De imediato surgem dois problemas. O primeiro, não se sabe ao certo o número de pessoas que chegaram no Brasil junto com a família real. Imagina-se algo em torno de 15 mil pessoas, 15 mil almas. Não se sabe ao certo o número de almas, mas eram muitos corpos. Onde esses corpos ficariam hospedados? Onde morariam? Gabi, sabe o que aconteceu? A família real portuguesa identificou as melhores casas de uma vila acanhada. Em 1808, o Rio de Janeiro era uma vila ainda, não era a cidade que se tornou. E nas melhores casas, a família real portuguesa mandou pintar na porta PR, propriedade real. As pessoas tinham que abandonar as casas para serem ocupadas pela nobreza de Portugal. O povo rapidamente traduziu, Gabi, não era propriedade real, PR era ponha-se na rua. Ainda hoje, o povo brasileiro tem sempre que traduzir. Toda a história do Brasil transita entre a propriedade real, o Brasil formal, oficial, e o ponha-se na rua, que é a realidade sofrida do povo brasileiro. Segundo problema, resolver o problema da moradia. Agora, como fazer para garantir a segurança dos portugueses no Brasil? Porque os que tiveram sua casa sequestrada, felizes não estavam. Criou-se a guarda da Polícia Real, que é o embrião da Polícia Militar no Brasil. Sabe quando, Gabi? 1809. Resolveu-se o problema da moradia, agora vamos resolver o problema da segurança. Surgiu, então, o embrião da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Com que finalidade? Assegurar a segurança pública? Ter certeza que a ordem seria respeitada? Não, Chico, não, Rodrigo. Era para proteger os portugueses que haviam expropriado os brasileiros de suas casas. E quem era o Major Vidigal? O Major Vidigal era este chefe de polícia que batia em todos. Onde ele chegava, produzia medo e pânico, porque ele era a lei, ele era o arbítrio. Tudo dependia da vontade do Major Vidigal. O Leonardo, na sua época de malandragem, na sua época em que ele convive com um povo, o Leonardo cria uma série de problemas. Ele tem dificuldades e embaraços com a justiça. Ele vai ter que se ver com o Major Vidigal. Pânico. Como é que se resolve o problema? Você lerá na segunda passagem. Vai lá. Vamos lá. Estava aqui, assim, atenta ao que o professor estava dizendo. Então, a gente vai ler a segunda passagem aqui. Abre aspas. Vamos começar de novo. Isto tudo vem para dizermos que Maria Regalada tinha um verdadeiro amor ao Major Vidigal. O Major pagava-lhe na mesma moeda. Ora, Dona Maria era uma das camaradas mais do coração de Maria Regalada. Eis aí porque, falando dela, Dona Maria e a comadre se mostraram tão esperançadas a respeito da sorte do Leonardo. Já naquele tempo, e dizem que é defeito do nosso, o empenho, o compadresco, era uma mola real de todo o movimento social, professor. Gabi,
A frase final que você leu define o Brasil até hoje. A mola real do movimento social no Brasil é isto: é o favor, é quem indica, é o compadresco. A Maria Regalada era amante do Major Vidigal. O Major Vidigal não somente não pune nem responsabiliza o Leonardo pelos seus malfeitos, pelas suas travessuras. O Major Vidigal recompensa o Leonardo. O Leonardo se torna sargento de milícias, casa com uma viúva rica. O que acontece com todas aquelas pessoas do povo com as quais o Leonardo era amigo e com os quais ele tinha suas aventuras? Um dos momentos mais dolorosos de toda a literatura brasileira, Chico, e que nós não nos damos conta, porque o romance tem esse aspecto festivo. Diz o Antônio Cândido, no final do seu ensaio sobre a dialética da malandragem, que o romance termina com allegro vivace, como se fosse uma ópera em explosão de alegria. Chico, sabe por que pode terminar o romance em explosão de alegria? O Leonardo, sendo sargento de milícias, inserido na sociedade, casando com uma viúva rica. Porque quando termina o romance, você se pergunta: e onde estão os personagens do povo que alegram a vida do Leonardo e do leitor no primeiro volume? No segundo volume, Gabi, o povo desaparece do romance. No segundo volume, sobretudo na conclusão, quando o Leonardo deixa de ser malandro, torna-se sargento, deixa de ser à margem e vai para o centro da sociedade, se insere no grupo da elite, o povo desaparece do romance. O povo desaparece da narrativa, porque ainda hoje, Gabi, a história do Brasil, eu digo isso com uma profunda dor, porque esse romance é de 1852 e 53. Ele foi publicado inicialmente num suplemento à Pacotilha, e ele levou mais de um ano publicando capítulos isolados. Ainda hoje, Gabi, a história do Brasil transita entre a propriedade real e o ponha-se na rua. Propriedade real, betes, bancos e bilionários não pagam imposto. Ponha-se na rua, eu pago 32% de imposto no meu olerite, palavra que a elite tem desprezo, é contra-cheque. Propriedade real, banco não paga imposto sobre dividendos. Ponha-se na rua, eu, você, Chico e Rodrigo, pagamos o imposto que os bancos não pagam quando pagamos ISS e ICMS. O Brasil inteiro, Gabi, cabe entre propriedade real e ponha-se na rua. Todo o Brasil está nesta frase final da solução do problema do Leonardo. A mola real da vida social. E ele diz, naquele tempo, e ao que parece, ainda o nosso. Mas este nosso, Gabi, para o Manuel Antônio de Almeida, era os anos 1850, porque a trama passa entre 1808 e 1821. O nosso, de 1850, Gabi, Chico, Rodrigo, ainda é o nosso de 2025. E nós só deixaremos de ter um Major Vidigal ou um Cláudio Castro no dia em que nós colocarmos na rua, não o povo, mas eles. Perfeito, perfeito. Muito bom, excelente. Incrível como ele antecipa, o romance antecipa, a ideia da cordialidade do arranjo do Sérgio Buarque, né? Uhum. O casamento como arranjo, Chico. a amizade, ele antecipa. Perfeito. Isso, Chico. Perfeito. Chico, que bom que você disse isso. Porque isso me permite rapidamente, a gente retoma aquela questão bonita do Raiz do Brasil, quando eu estava em Parma. Olha que bonito. Quando o Sérgio Buarque de Holanda fala em cordialidade, nem todos entendem. Não é amabilidade, não é hospitalidade. Cordialidade é porque vem do coração, é cordis. O homem cordial é aquele que age assim. Ao mesmo tempo, ele é muito violento e muito dócil, muito agressivo e muito cordato. Como é que ele pode ser isso ao mesmo tempo? Simples. Ele é muito cordato e muito dócil com aqueles que são do seu grupo. Ele é muito violento, agressivo, irracional, irracível com todos os outros. Um antropólogo brasileiro, Roberto da Mata, desenvolveu isso num belo estudo, tomando um provérbio popular e mostrando para nós como este provérbio popular é tão absurdo quanto o propriedade real põe-se na rua. Gabi, o provérbio diz assim, e tudo está dito neste provérbio, de maneira dolorosa, vivemos isso no dia 28 de outubro. O provérbio diz assim, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. A lei que deveria igualar a todos,
A lei só vale para aqueles que não têm compadresco, que não têm o favor, que não têm as relações que estão ditas no Manuel Antônio de Almeida. Não é um romance, Gabi, é uma fotografia do futuro, que é o nosso presente. Muito bom. Professor, obrigada, a sua participação é sempre brilhante aqui e acho que um pouco também aqui de reflexão, de história, de literatura, por mais que seja de um Brasil que ainda é pesado, né, com todos nós, ainda assim é importante que a gente possa recorrer à cultura e à literatura para dar um pouco mais de leveza no nosso dia. Obrigado. Obrigada. Valeu, professor. Obrigado, pessoal.